Aloha, seja bem-vindo ao canal Onda Quântica, sou Selva Salerno, hoje com mais uma aula, desta vez para o grupo Princípio Saindo da Inércia. Se você não sabe o que é isso, que grupo é esse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Este grupo, ele trata e traz o assunto da estagnação. Por que que eu continuo procrastinando? O que que acontece comigo que eu faço isso sempre? Sabe aquela tarefa que você acha que é muito difícil? E não é, de fato, você para, pensa assim: "Ah, mas não é tão difícil, só que é tão chata de fazer, né". Isso pode ser a síndrome do impostor. Então, Princípio Saindo da Inércia trata disso. Eu te faço convite, se você se sente assim, então acesse esse nosso grupo que você vai gostar. Hoje eu estou trazendo a primeira de algumas aulas, onde eu estou falando deste fenômeno, fenômeno da fraude ou chamado síndrome do impostor. Então, sem delongas, bora para essa aula. O que é o fenômeno do impostor, certo? Vamos lá. O que nós vamos ver nesta aula? Nós vamos ver o que é essa síndrome, quais são os grupos afetados, a diferença entre transtorno e a síndrome do impostor, por que ela aparece, quais são os sintomas, o que acontece no cérebro e na mente, como reconhecer se você está passando por este fenômeno, quais são as consequências de quem tem, quais são as frases que nós falamos para nós mesmos e que caracterizam esta moléstia, este padrão comportamental. Então, bora lá. Mas o que é a síndrome do impostor? Abrindo o conceito aqui, a síndrome do impostor é um fenômeno psicológico ou um padrão de comportamento caracterizado pela dúvida constante sobre a competência, mesmo diante de evidências claras de que você é profundamente capaz e você consegue lidar com determinadas ações e com determinados resultados. A característica desta síndrome é inadequação. Eu não me sinto capacitado para fazer determinada tarefa. Aí tem como consequência o medo de ser descoberto, a comparação com outras pessoas ou com outros gêneros ou referências, congelamento, procrastinação, busca pela perfeição, desmerecimento, entre outros. A origem do termo foi em 1978, que as duas psicólogas fizeram um trabalho em grupo, conversando com pessoas, principalmente mulheres, que tinham se destacado dentro das suas profissões, e elas entenderam que essas pessoas tinham um padrão comportamental. Elas não se sentiam com mérito referente a isso, elas não se sentiam vencedoras. Elas achavam que tudo aquilo que elas tinham conquistado foi por mera sorte, foi porque alguém as ajudou, mas nunca por merecimento, ok? Então, as psicólogas Pauline Clance e Susan Imes, em 1978, escreveram um artigo chamado de O Fenômeno Impostor em Mulheres de Alto Desempenho, Dinâmica e Intervenção Terapêutica. Outra referência também é a doutora Valerie Young, é a maior autoridade hoje, na atualidade, falando sobre a síndrome do impostor. Então, ela fez o livro O Pensamento Secreto das Mulheres de Sucesso, onde explora essa síndrome do impostor, que afeta principalmente essas mulheres muito bem-sucedidas. E ela destacou 5 categorias, alguns tipos. A perfeccionista, ou seja, aquele que tem que se validar, aquela pessoa que precisa se validar pela perfeição. A super-heroína ou o super-herói, ele se sente inadequado com excesso de trabalho, ele tenta compensar um com o outro. O gênio natural, aquele que deveria dominar determinadas características, determinados talentos, determinadas habilidades de forma instantânea. Ou seja, eu aprendo já, agora, nesse momento. O individualista, aquele que não pede ajuda, e o especialista, aquele que, antes de ensinar, precisa saber de tudo. Muito bem, quais são os grupos mais afetados pela síndrome do impostor? Bom, em primeiro lugar, mulheres de cargos de liderança, mulheres bem-sucedidas, né? Por conta da pressão
do gênero em relação à sociedade. Estudantes de excelência, né, acadêmica, seja recém-formados, tanto pode ser numa pós-graduação como numa simples graduação. Então, ele termina se comparando com seus pares, pares que estão à frente, ou seja, outras pessoas já formadas e que estão trabalhando na área já há um bom tempo. Então, essas pessoas, esses estudiosos, estudantes, eles tendem a se sentirem incapazes por conta dessa falta de experiência. Profissionais em áreas competitivas, como por exemplo tecnologia, como a área de empreendedorismo, como a área de medicina. Profissionais em alta exposição, por exemplo, palestrantes, professores, pessoas que estão na mídia e que estão se expondo o tempo inteiro. Minorias sociais, por conta da discriminação, seja cultural, racial ou de gênero. Mudança na profissão das pessoas. Sabe quando a pessoa faz aquela mudança de profissão, chega aos 30, 40 anos e já quer mudar de atividade dentro do corporativo, por exemplo? Uma curiosidade: você sabia que 70% das pessoas passaram ou passam por este fenômeno? Sabia disso? Ou seja, a maioria das pessoas em algum momento da vida tem. Os motivos. Selva, por que que eu tenho a síndrome do impostor? O que que me leva a isso? Em primeiro lugar, a perfeição. Você querer que tudo seja perfeito. Quando você se encontra em algum desses grupos que eu acabei de falar, ou em alguma dessas situações, é comum surgir a dúvida, você ter a dúvida. Então, por exemplo, na minha experiência, eu tive uma crise de identidade, né, uma crise onde eu mudei totalmente, radicalmente a minha vida e também a minha carreira. E eu tive que aprender coisas que eram física, fiz uma licenciatura em física, atualmente estudo neurociência. Então, eu trabalhava no marketing e aí eu fiz vamos dizer assim, um giro de 180 graus, vamos dizer 360. E eu terminei me vendo ao lado de monstros da física, pessoas que sabiam muito mais do que eu, pessoas que estão aquém, né? Psicólogos formados há muito tempo, com muita experiência, neurocientistas. Então você termina se diminuindo, você termina entrando numa paranoia, vamos dizer assim, não chega a tanto, mas você mesmo acaba eh, se menosprezando, né? Não é que é autoestima baixa, não. Não sempre. Às vezes a pessoa tem mesmo autoestima baixa. Mas às vezes você tem um certo porte, você acredita em você, mas você acha que aquilo não é suficiente. Você tem que beirar a perfeição. A gente tem que entender assim que a perfeição é diferente da excelência. A excelência é a busca contínua pela melhoria. A perfeição não existe, tanto é que o nosso universo ele é imperfeito e está tudo bem. Só que na cabeça da pessoa que tem este fenômeno, não existe isso. Ele está sempre em busca contínua por essa excelência, por essa perfeição. E aí ela termina travando as suas atividades, as suas ações em prol da busca pela perfeição, ok? Comparação. Existem outras pessoas que tendem a se comparar. Ah, eu me comparo com uma pessoa que está 10 anos na minha frente, naquele cargo que eu estou almejando. Então, a pessoa termina não se achando capaz da mesma forma que essa pessoa. Outra coisa também, as redes sociais. As redes sociais ajudam e muito nessa questão. Então, a gente termina se comparando à vida perfeita que essas pessoas, esses vlogueiros, blogueiros, influencers, eles têm. Mesmo a gente sabendo que são apenas alguns trechos da vida. Mesmo assim, a pessoa que tem a síndrome do impostor não consegue ver com esse pragmatismo, né? Com essa certeza. Então, termina se menosprezando, termina caindo nesse ciclo, porque é um ciclo vicioso, um looping, e você termina tendendo à procrastinação, ok? Inadequação, sensação de estar incapaz ou não ser competente. É a mesma coisa. Exposição pública, como acabei de falar. Alta expectativa interna. Eu tenho altas expectativas do meu resultado,
das minhas capacidades, daquilo que eu sei. E essas expectativas, elas estão aquém. Você não tem uma nuance, ou é 8 ou é 80, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Inconsistência no reconhecimento, eu não reconheço o meu mérito, eu não tenho reconhecimento das minhas habilidades. As minhas habilidades são sempre poucas. Eu não chego lá porque eu acho que preciso de mais. Preciso ter mais conteúdo, preciso de mais eh, cursos, e aí, e aí você cai de novo nesse ciclo, ok? Crenças limitantes ou vulnerabilidades persistentes. Quando nós somos jovens ou quando nós somos crianças, obviamente, nós absorvemos informação. É uma informação que vai nos construir para o resto da vida. Então, dependendo como foi a nossa criação, dependendo o que nós percebemos na nossa infância e na nossa adolescência, porque veja bem, a percepção de uma criança pode ser diferente, de fato é diferente de um adulto. Então, podem haver surgimentos aí de crenças limitantes, até de traumas, que fazem com que mais à frente algum gatilho desperte principalmente esse fenômeno de síndrome do impostor na pessoa. Então, esses são os motivos pelos quais essa síndrome, esse fenômeno aparece na vida das pessoas, ok? Diferença entre transtornos e a síndrome do impostor. Ok. A síndrome do impostor, a gente tem que entender que não é uma doença, não é um transtorno, diferente de outros transtornos, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade e por aí vai. A síndrome do impostor é um padrão comportamental. Né? Ele não é considerado na lista do Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais e muito menos pela Organização Mundial da Saúde, no CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. Então, ele não está prescrito ou está catalogado nesses manuais. Portanto, ele não é considerado pela Organização Mundial da Saúde como sendo uma doença. Apenas é visto como um padrão de comportamento, uma experiência psicológica comum e não uma condição clínica diagnosticável. Okay? Outras características, ele não tem critério de diagnóstico como previsto nos transtornos, previstos nesses manuais. A síndrome do impostor não tem critérios oficiais, ok? Origem e contexto, os transtornos eles envolvem componentes biológicos, genéticos e ambientais que causam disfunções significativas na vida da pessoa, emocional, social ou profissional. Já a síndrome do impostor surge como uma resposta a situações determinadas pela vida, né, pelas suas experiências, crenças limitantes ou autojulgamento em exagero. A gente vai ver daqui a pouquinho isso daí. E não impede necessariamente o funcionamento das suas capacidades físicas ou psicológicas. Diferente, por exemplo, de uma pessoa em crise, do transtorno bipolar, ou transtorno da síndrome do pânico, ou transtornos de personalidades, como, por exemplo, o borderline. Ok? Tratamentos. O tratamento dos transtornos, eles exigem uma estrutura, ou seja, ou uma terapia e medicação, ou ambos, e já a síndrome do impostor não precisa dessa estrutura, né? Ele pode ser, como é um padrão de comportamento, ele pode ser tratado muito bem por terapias, como a terapia cognitiva comportamental, o coaching, técnicas de reestruturação cognitiva, como por exemplo, ou reprogramação mental, como por exemplo PNL, hipnose clínica, terapia integrativa temporal, que é a minha terapia, e por aí vai. Próxima. Um pouquinho d'água. Por que ela aparece? Quais são os sintomas e reações? As causas, né? As causas podem ser culturais,
ou seja, a sua percepção, o seu funcionamento, você ganha esse padrão de acordo com a pressão que você tem da sociedade que você vive, ok? Familiares, exigências extremas vividas na infância, vividas no relacionamento atual, por aí vai. Psicológica, suas tendências ao perfeccionismo e baixa autoestima. E os sintomas? É um sentimento constante de inadequação, perfeccionismo, né? Medo de ser descoberto como uma fraude, você desvaloriza suas conquistas. Se você parar para ver, é muito mais um padrão comportamental focado na baixa autoestima. A pessoa que não se sente capaz. Mesmo ela sendo capaz, ela não se sente capaz, ok? Quais são os motivos, as razões comuns pela qual ela aparece? O perfeccionismo extremo, né? Termina se comparando principalmente, autossabotagem por conta dessa falta, termina indo por outros caminhos com medo de não chegar na sua expectativa, medo de fracasso. E aí procrastina. Então é um loop. Você quer chegar à perfeição, você se auto-sabota, você fica com medo disso, e aí você termina procrastinando, termina não indo para onde você deve ir, não fazendo, não tendo, enfim, não atuando onde você tem que atuar, ok? O que acontece no cérebro e na mente desses casos diante desse fenômeno? Bom, o cérebro, a morfofisiologia, né, como ele funciona, neuroanatomofisiologia, ou seja, a forma dele, a fisiologia do nosso cérebro, ele é muito peculiar. Então, existem partes, o nosso cérebro ele funciona o tempo inteiro, mas existem partes que se ativam mais e se ativam menos, dependendo daquilo que você percebe. E com isso você tem um determinado comportamento. No caso da síndrome do impostor, quando área responsável principalmente pelo gerenciamento das emoções, como é o caso do sistema límbico e alguma parte do córtex, o dorso lateral, para ser mais específica, eles tendem a não funcionar muito, se sobrecarregam. Então, por exemplo, a amígdala, que é quem faz essa gestão do medo, da expectativa, ela e do estresse, ela termina ficando muito ativa, ficando hiperativa. E quando isso acontece, ela toma qualquer percepção ou aquela determinada percepção como sendo uma ameaça. E neste caso, ela vai ao extremo do estresse, do medo, gerando aquele comportamento, aquela ação de fuga ou congelamento, que são características da pessoa que tem medo. Você está no fundo do mar, por exemplo, você vê um, um tubarão vindo para cima de você, você quer nadar, você quer fugir. Quando você está no meio da noite e alguém vem te assaltar, ou você pode ter três reações. Ou tentar lutar contra o cara, contra a pessoa, ou ficar congelada, ficar quieta, ficar em pânico, ou tentar fugir. Então, esses são comportamentos, ações geradas pelo medo, né? São as reações de quem tem medo, certo? E a outra parte, como eu já falei, que é o córtex pré-frontal dorso lateral, qual que é a diferença entre um e outro? Esse primeiro faz ter esses comportamentos, e o segundo, que é um pouquinho mais racional, vamos dizer assim, que é o responsável por gerar regular, né, essa questão mais emocional, entender que medo é esse, entender que emoção é essa, ele fica sobrecarregado. E quando ele fica sobrecarregado, ele tende a fugir pela tangente. O que ele faz? Ele leva você a fazer outro tipo de ações. Até porque, como nosso próximo tópico, existe um desequilíbrio hormonal de neurotransmissores. Quando você não sente, vamos dizer assim, alegria pelo sucesso, e aí você termina não tendo uma estabilidade emocional e não se valida. Ou seja, você não gosta do sucesso, o sucesso não te chama atenção, aquilo que você fez não chama a tua atenção,
né? Você não tem dopamina suficiente, você não tem motivação suficiente. E quando você sabe que você findou e findou, você acha que aquilo, você não valida aquele sucesso. Você termina dizendo: não, isso aí aconteceu por acaso, foi um erro, foi sorte, foi acaso. Então, tudo isso é o cérebro, e tudo isso acontece no cérebro, né? De forma fisiológica. Já na questão da psicologia, a psicologia ela tem duas vertentes. Primeiro, a distorção cognitiva, onde você tem um pensamento de tudo ou nada, não existem nuances, ou seja, eu para eu fazer determinado trabalho, tem que ser perfeito, porque se não fizer perfeito, ele não serve. Não existe o bom ou muito bom, ou é ruim ou é perfeito. E aí você vai para a catastrofização. O que é a catastrofização? Você faz uma tempestade em um copo d'água. Então qualquer coisa que acontece, meu Deus, vai cair o mundo. Ó céus, ó vida, ó céus. E a segunda visão é a autoimagem fragmentada. Você não consegue se identificar com o seu eu do futuro. Você não se conecta com o seu futuro. Você não se conecta porque a visão que você tem entre o que você idealiza e o que você é, a sua realidade hoje, está muito distante. De novo, você não tem nuances. Então você não consegue entender que você é parte daquele eu que está no futuro. Como existe um grande distanciamento, você não consegue perceber que você é a mesma pessoa e que você consegue chegar a isso. Então existe essa desconexão. Como reconhecer se você está passando pela síndrome do impostor? Quais são os sinais que você precisa perceber? Primeiro, tudo aquilo que você consegue, você atrela à questão da sorte e do acaso. Cuidado com isso. Ah, os outros fazem melhor. Ah, foi sorte. Imagina, se eu faço, qualquer um faz, tá? Eu acho que esse é o mais difícil de você trabalhar e que você acha que é comum. Eu achava muito isso na minha vida. Muita gente chegava e falava assim para mim: "Nossa, que trabalho maravilhoso! Nossa, que aula fantástica, que curso bom!" E eu falava: "Nossa, mas qualquer um consegue isso." Então você termina desmerecendo aquilo que você sabe, aquilo que você estudou, aquilo que você faz, certo? Você evita elogios. Um leva ao outro. Como você acha que é a sorte que está fazendo, que não foi você que fez, quando a pessoa vem te dar o parabéns, você não reconhece, né? A falta de serotonina, você não reconhece, você não valoriza aquilo que você fez. E você teme constantemente ser desmascarado. Você se acha incompetente, você não se acha perfeito, autoestima baixa. É claro que autoestima nem sempre é o que parece, tá? A gente acha que é baixa autoestima aquela pessoa que não se gosta, que não se quer, é o extremo. Não precisa ser isso, tá? A percepção de que você não é competente o suficiente já é um tipo de baixa autoestima, tá? Às vezes, sim, você realmente não é competente, você ainda não tem a experiência ou o conhecimento que você deveria. Aí a gente vai para uma outra síndrome, ok? Aquela pessoa que se acha além do que ela é. Não é este caso. Este caso você já tem experiência, só que você acha que não é suficiente, tá bom? Muito bem. Consequências. O que que isso gera, né? Quando você está nesses sinais? Estagnação, autossabotagem, né? Você tem mais ansiedade porque você não consegue chegar lá e você fica ansioso. Aí você passa a ter comportamentos como compulsividade. Isso pode levar, sim, ok? A baixa autoestima, como eu falei, podendo, em alguns casos, levar a quadros mais severos, como a depressão. Depressão e também outros transtornos, tá? Entendendo que, vice-versa, a pessoa que tem transtorno também pode, ou alguns tipos de transtorno podem se ter a síndrome do impostor, certo? E na questão dos relacionamentos, como você não confia em você, você se acha incompetente, você pode também chegar a um tipo, eu não diria paranoia, né? Mas você começa a desconfiar de outras pessoas, certo? Você não tem confiança 100%. Quais são as frases, por último, não menos importante, que nós falamos para nós mesmos quando a gente está
nesse fenômeno. Foi sua sorte, qualquer um poderia ter feito isso. Se você fala sempre isso, cuidado. Procure orientação psicológica, procure um terapeuta, pode me chamar no direct. Se você não quiser me chamar, pode chamar o seu psicólogo de confiança, ok? Para ele poder te diagnosticar, vamos dizer assim, para ele poder ver se realmente você está nesse fenômeno, ok? Voltando aqui. Logo vão perceber, eu não sei o que eu estou fazendo. Logo vão perceber que eles não sabem que eu sou uma fraude, ok? Não sou tão bom quanto as pessoas pensam. Preciso trabalhar mais para provar que mereço isso. Olha só, preciso trabalhar mais para que eu possa provar para mim, porque o problema sou eu, não são os outros. E aí, nesse negócio de eu trabalhar, 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 é aquilo que eu falei. Você termina não fazendo o que você tem que fazer. Você termina procrastinando, ok? Se não for perfeito, então nem começo. Essa é a típica, tá? Ainda não me sinto capaz, veja bem, preciso fazer mais um curso. Juro que este é o último, mais um curso. E aí eu começo a fazer. E esse mais um curso não termina nunca, tá? É assim, é uma coleção de cursos, é uma coleção de pós-graduação, é uma coleção de graduação, de certificados você tem a rodo, mas você nunca sai daquilo. Ah, eu vou ser terapeuta, eu preciso ser a melhor terapeuta, terapeuta perfeita. Será que isso existe? Acho que não, né? E por último, não menos importante, hoje não vai dar, amanhã eu faço. E esse amanhã não chega nunca. Então é isso, eu fico por aqui, né? Eu vou trazer mais outras aulas, mais outros pareceres, mais outros vídeos, para que vocês consigam entender de forma mais prática, primeiro, o que é e como vocês podem passar por este fenômeno, por este padrão comportamental que é a síndrome do impostor e que não deixa você ir à frente, ok? De novo, isso é muito mais comum do que se pensa. Se vocês querem entrar no grupo Princípio, Saindo de Inércia, vou deixar o link aqui, como eu já falei. Um grande beijo no coração e a gente volta a se ver no próximo vídeo. Aloha! Até lá!